Meu nome é Camila Andrade, tenho 24 anos. E no último Dia das Mães, minha mãe rasgou o presente que eu passei quase 2 semanas fazendo com as minhas próprias mãos. Ela fez isso na frente de toda a família. Mas o pior não foi o papel sendo rasgado, foi o que ela gritou logo depois. Ela apontou para mim diante de 12 pessoas e disse: "Você nunca foi minha filha." Naquele momento ninguém falou nada, ninguém me defendeu, ninguém sequer olhou nos meus olhos. E o que aconteceu 3 semanas depois mudou tudo o que eu acreditava saber sobre a minha família. Até hoje, em Campinas, onde essa história aconteceu, algumas pessoas ainda evitam falar sobre aquele dia. Eu cresci acreditando que minha mãe, Helena Andrade, era uma mulher forte. Ela era conhecida no bairro inteiro, organizava eventos beneficentes, participava das reuniões da igreja e adorava ser vista como exemplo de família perfeita. Por isso, quando o Dia das Mães chegou, eu quis fazer algo especial. Eu não tinha dinheiro para comprar joias ou presentes caros. Trabalhava restaurando documentos antigos em um pequeno ateliê no centro da cidade. O salário mal cobria o aluguel do meu apartamento. Então decidi criar algo que tivesse significado. Passei noites inteiras montando um álbum artesanal. Colecionei fotografias antigas da nossa família, restaurei imagens danificadas e escrevi pequenas lembranças em cada página. Entre todas as fotografias, havia uma que eu encontrei dentro de uma caixa esquecida no antigo escritório do meu falecido avô. Era uma fotografia muito antiga. Mostrava uma menina sentada nos degraus de uma casa simples de madeira. No verso havia apenas uma data: novembro de 1982. Nada mais. Não reconheci a garota da fotografia. Mas por algum motivo senti que aquela imagem era importante. No almoço de Dia das Mães, minha irmã mais velha entregou um relógio de luxo que havia comprado em São Paulo. Todos aplaudiram. Minha mãe sorriu. Depois chegou minha vez. Entreguei o álbum. Ela abriu devagar, folheou algumas páginas. Então chegou a fotografia. Seu rosto perdeu a cor. Ela ficou imóvel por alguns segundos. E de repente arrancou a página do álbum. Rasgou a fotografia ao meio. Depois rasgou o restante do presente. O silêncio tomou conta da sala. Então ela gritou: "Você nunca foi minha filha. Nunca deveria ter trazido isso para esta casa." Eu saí sem dizer uma única palavra. Mas enquanto caminhava pela rua Barreto Leme tentando entender o que tinha acabado de acontecer, um carro preto parou ao meu lado, e a mulher idosa que desceu dele pronunciou um nome que eu nunca tinha ouvido na minha vida. Um nome que fez minha mãe cair de joelhos na varanda da nossa casa. Eu parei na calçada sem entender por que aquela mulher estava vindo diretamente na minha direção. Ela devia ter mais de 80 anos. Caminhava devagar, apoiada em uma bengala de madeira escura. Apesar da idade, havia firmeza no seu olhar, como se ela soubesse exatamente quem estava procurando. Ela sorriu para mim antes mesmo de perguntar meu nome. Depois olhou para a varanda da casa, onde minha mãe ainda permanecia imóvel. Então disse apenas 2 palavras: "Lúcia Menezes." Foi como se o tempo tivesse parado. Minha mãe levou a mão ao peito, perdeu o equilíbrio e caiu sentada nos degraus da varanda. Minha irmã começou a gritar por ajuda. Meus tios correram até ela e toda a família entrou em pânico. Ninguém parecia entender o motivo daquela reação. Nem eu. A ambulância chegou poucos minutos depois e levou minha mãe para o hospital da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Eu fui atrás no meu próprio carro, mas quando cheguei, percebi que ninguém me esperava. Minha irmã ficou responsável pelos documentos da internação. Meu padrasto conversava com os médicos. Meus tios ocupavam toda a sala de espera. Eu era a única pessoa sentada sozinha. Durante quase 3 horas ninguém falou comigo. Quando finalmente o médico apareceu dizendo que minha mãe estava estável e que havia sofrido apenas uma queda de pressão causada pelo estresse, todos respiraram aliviados. Enquanto eles entravam para vê-la, permaneci do lado de fora. Foi então que ouvi minha mãe perguntar com a voz trêmula: "Aquela mulher ainda está aqui." Ela nem perguntou por mim, nem perguntou quem havia rasgado o álbum. Só queria saber da senhora desconhecida. 2 dias depois voltei ao meu ateliê de restauração de documentos. Meu trabalho sempre foi recuperar fotografias antigas, cartas de família e livros que o tempo tentava destruir.
Naquela manhã, enquanto organizava alguns pedidos, encontrei o cartão de visita que a idosa havia colocado discretamente dentro da minha bolsa antes de ir embora do hospital. Seu nome era Dona Beatriz Menezes. No verso do cartão havia apenas uma frase escrita à mão. Existe uma verdade que sua mãe enterrou há 40 anos. Passei o resto do dia tentando ignorar aquelas palavras. Não consegui. Na quinta-feira, exatamente às 10 da manhã, Dona Beatriz apareceu no meu ateliê carregando uma caixa antiga de madeira. Ela explicou que havia viajado de Belo Horizonte até Campinas para restaurar documentos que pertenciam à sua família. Disse que tinha escolhido justamente o meu ateliê porque havia pesquisado meu trabalho durante meses. Enquanto eu fazia o orçamento, ela observava cada detalhe da oficina. Antes de ir embora, colocou a mão sobre a caixa e falou calmamente. Dentro dela existem cartas, fotografias e um diário. Nenhum deles vale dinheiro, mas um deles pode mudar a vida de 2 famílias para sempre. Eu levantei os olhos imediatamente. Quis perguntar o que aquilo significava, mas Dona Beatriz apenas sorriu, fechou a tampa da caixa e caminhou até a porta. Quando já estava saindo, ela olhou para mim uma última vez e disse: Camila, quando você encontrar uma fotografia de uma menina usando um vestido azul, não conte nada para sua mãe antes de ler a carta que está escondida atrás dela. Naquele instante, eu ainda não fazia ideia de que aquela caixa escondia um segredo capaz de destruir tudo que minha família levou décadas para construir. Naquela noite, esperei o ateliê ficar completamente silencioso antes de abrir a caixa de Dona Beatriz. Restaurar documentos antigos exige paciência. Nunca se força um papel antigo. Primeiro se observa, depois se registra, só então se toca. Foi exatamente isso que fiz. Havia dezenas de cartas amarradas com uma fita já desbotada, fotografias de diferentes épocas e um diário de capa marrom com as bordas gastas pelo tempo. Passei horas limpando cuidadosamente cada fotografia. A maioria mostrava aniversários, almoços de família e festas simples em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais. Nada parecia explicar o desespero da minha mãe, até que encontrei a fotografia. Uma menina de aproximadamente 6 anos usava um vestido azul claro e estava parada em frente a uma casa antiga de madeira. Reconheci imediatamente o rosto. Era a mesma menina da fotografia que minha mãe havia rasgado no Dia das Mães. Lembrei das últimas palavras de Dona Beatriz. Com extremo cuidado, retirei a fotografia do suporte de papel. Atrás dela havia um pequeno envelope escondido. Meu coração acelerou. Abri o envelope lentamente. Dentro havia apenas uma carta, escrita à mão, datada de dezembro de 1982. A carta começava com uma frase que fez minhas mãos tremerem. Se um dia Sandra decidir mudar de nome, por favor nunca deixe que ela esqueça de onde veio. Sandra, minha mãe se chamava Helena. Quem era Sandra? Continuei lendo. A carta contava a história de uma menina que cresceu sendo filha de uma empregada doméstica. Durante anos ela entrou pela porta dos fundos, comeu separada dos patrões e ouviu que algumas pessoas jamais seriam aceitas, não importava o quanto tentassem mudar. Em determinado momento a autora escreveu que Sandra sonhava abandonar aquele passado para sempre. Ela dizia que quando tivesse uma oportunidade, apagaria o próprio sobrenome, mudaria de cidade e criaria uma nova vida onde ninguém conhecesse sua origem. Senti um peso enorme no peito. Pela primeira vez comecei a acreditar que minha mãe escondia muito mais do que uma infância difícil. No dia seguinte, fui até o cartório de registro civil de Campinas. Não procurei pelo nome Helena Andrade. Procurei pelo nome Sandra. Depois de quase 1 hora pesquisando registros antigos, uma funcionária encontrou um processo de alteração de nome realizado muitos anos antes. Ela não podia me entregar cópias sem autorização, mas confirmou uma informação que mudou completamente o rumo da minha investigação. Helena Andrade realmente havia nascido com outro nome, Sandra Menezes. Saí do cartório tentando organizar tudo o que havia descoberto. Enquanto caminhava até o estacionamento, meu telefone começou a tocar. Era minha irmã. Sua voz estava diferente. Ela parecia nervosa. Disse que nossa mãe havia descoberto que Dona Beatriz tinha me procurado. Depois falou algo que me deixou completamente sem reação.
Ela passou a manhã inteira procurando uma caixa antiga que desapareceu há muitos anos. E agora ela quer falar com você hoje mesmo. Ela disse que se você abrir aquela carta até o fim, nunca mais poderá voltar a fazer parte desta família. Olhei novamente para o envelope que ainda estava dentro da minha bolsa. Percebi que havia apenas lido a primeira folha. Debaixo dela existia uma segunda página, dobrada com extremo cuidado. E foi somente naquele instante que tive coragem de desdobrá-la. A primeira linha daquela segunda folha continha uma confissão que jamais imaginei ler. Uma confissão capaz de destruir para sempre a versão da história que minha mãe havia contado durante toda a vida. Minhas mãos tremiam enquanto eu desdobrava a segunda folha. A caligrafia era a mesma, mas as palavras tinham um peso completamente diferente. Se esta carta chegou até alguém da próxima geração, significa que Sandra escolheu o silêncio. E eu não posso julgá-la. Eu só peço que ninguém apague novamente a história da nossa família. Continuei lendo devagar. A carta explicava que Dona Beatriz era irmã da mulher que criou minha mãe durante parte da infância. Quando minha avó morreu, Sandra decidiu deixar Minas Gerais e recomeçar em Campinas. Ela mudou o sobrenome, escondeu o passado e prometeu a si mesma que ninguém jamais descobriria de onde ela tinha vindo. Não havia nenhum crime, nenhuma fortuna escondida. Apenas uma menina que passou a vida inteira tentando fugir da vergonha que outras pessoas colocaram sobre ela. Então compreendi por que minha mãe havia rasgado o meu presente. Aquela fotografia não ameaçava o presente. Ela trazia de volta a menina que ela passou 40 anos tentando apagar. Naquela mesma tarde, fui até a casa dela. Ela estava sentada sozinha na cozinha. Pela primeira vez em muitos anos, parecia cansada. Coloquei a carta sobre a mesa. Ela não perguntou onde eu a tinha encontrado. Apenas fechou os olhos. Depois de alguns minutos, começou a chorar em silêncio. Foi a primeira vez que vi minha mãe chorar. Ela confessou que nunca conseguiu suportar o olhar das pessoas quando descobriam que sua mãe havia trabalhado como empregada doméstica. Disse que acreditava que para proteger os filhos, precisava apagar completamente aquela parte da própria vida. Olhei para ela e respondi com calma. Você não destruiu o seu passado. Você tentou destruir todas as pessoas que lembravam quem você realmente era. Inclusive eu. Ela não encontrou nenhuma resposta. Na semana seguinte aconteceu o almoço de família que havia sido marcado meses antes. Todos esperavam outra discussão, mas eu não fui para acusar ninguém. Levei apenas um livro. Era o álbum que reconstruí usando todas as fotografias antigas que consegui recuperar, inclusive a imagem da menina com o vestido azul. Na primeira página escrevi apenas uma frase. Nenhuma criança deveria sentir vergonha da própria história. Entreguei o livro à minha mãe diante de toda a família. Desta vez ela não rasgou. Segurou o álbum contra o peito e começou a chorar novamente. Minha irmã também chorou. Meu padrasto permaneceu em silêncio. Ninguém aplaudiu. Ninguém pediu desculpas. A vida real quase nunca funciona assim. Algumas semanas depois, minha mãe me telefonou. Ela não tentou justificar o que fez no Dia das Mães. Disse apenas 5 palavras que eu esperei ouvir durante muitos anos. Perdoe-me por ter medo. Hoje continuo restaurando documentos antigos no meu pequeno ateliê em Campinas. Mas existe uma regra que nunca mais quebrei. Sempre que alguém me entrega uma fotografia velha ou uma carta esquecida, lembro que papel pode rasgar. Fotografias podem desbotar. Nomes podem ser mudados. Mas a verdade sempre encontra uma maneira de voltar. E naquele Dia das Mães eu finalmente entendi que eu nunca precisei provar que era filha de alguém. Eu só precisava